Fala, pessoal. Cara, vamos falar agora sobre algo mega relevante que é discurso de vendas. E antes de falar sobre o discurso, eu quero trazer uma técnica que a gente utiliza para montar discurso de vendas, para falar sobre vendas, que é a técnica, a gente chama isso de Golden Circle, que é uma tese do Simon Sinek, é um cara que vale a pena você acompanhar e ouvir. Ele fala sobre o porquê das coisas, sobre o propósito. A gente vai falar aqui sobre as 3 formas de falar de um produto. Isso é algo que vale para todos vocês que estão aqui acompanhando, para você que está assistindo, independente do produto que você venda, é algo importante de você entender. Você está vendo o slide aqui, esse conceito de Golden Circle, ele se aplica muito, muito, muito. Na camada externa, eu posso falar sobre meu produto ou meu serviço respondendo a pergunta do o quê. O que é o meu produto, o que é o meu serviço? Eu estou falando aqui de características. Então, assim, imagina, se eu for falar da Salesforce, porque a gente é uma empresa de terceirização de vendas e a gente presta uma consultoria. Estou falando de características o tempo todo. Características. Uma outra forma de falar do seu produto ou serviço é falar, a pergunta está aqui no slide, é como. Ou seja, adjetivos. Não, porque nós somos inovadores, nós somos disruptivos, nós somos os melhores do mercado, nós somos foda pra caceta. Eu posso falar de adjetivos. Sabe qual é o ponto? Nada disso vende. Nada disso vende. Se você é vendedor, você tem que ser capaz de falar do que está no meio desse círculo aqui, do porquê das coisas. Que serve para quê? Do propósito. Como isso muda a minha vida? Se eu falar assim, falar sobre a Salesforce, nós abstraímos das empresas a função de vendas. A gente tira do gestor de vendas a preocupação. A gente aloca um time com custo muito menor. Eu estou falando do porquê das coisas, do benefício que gera, do para que serve o que eu faço. Uma coisa que você, vendedor, tem que ter em mente é que tudo que sai da tua boca tem que ter um propósito. Eu vou repetir o que eu disse. Tudo que sai da tua boca tem que ter um porquê. Se você vai falar que esse celular é branco, tem que ter um porquê. Como que ser branco vai mudar a vida do meu cliente? Se eu só falo de característica, ou só falo de adjetivo, esquece, isso não conecta, isso não vende. Então, o conceito do porquê se aplica para a gente em vendas. E você tem que ser capaz de traduzir todo o teu discurso, de todo o teu produto para essa aplicação prática. E aí, dando uma dica de como é que você monta o teu discurso de vendas, está aparecendo aqui para você, tem alguns pontos muito importantes. Primeiro, você deve montar sempre e exigir do teu gestor de vendas aqui na Salesforce ou na sua empresa, mas deve exigir que monte uma linha de apresentação. Ou seja, pegar o melhor discurso e montar um raciocínio lógico de como que eu apresento o produto que eu apresento. Sempre vai existir uma melhor maneira de contar a história. É o poder do storytelling, isso é importante você entender e aplicar no teu discurso de vendas. Show? Uma outra coisa importante eu já falei aqui, sempre apresentar aplicando esse conceito que eu acabei de apresentar aqui, do serve para quê? Qual é o propósito? Por que eu estou mostrando o que eu estou mostrando? E, obviamente, sempre arquitetando a tua solução para cada cliente. Tem uma coisa que eu acho importante de te dizer. Podem copiar teu produto, podem copiar as características dele, podem copiar os adjetivos dele. Mas ninguém vai conseguir copiar o teu porquê. O teu porquê é onde você coloca o teu diferencial. E o vendedor tem essa capacidade. E tem essa capacidade como ninguém. Eu posso falar sobre esse copo como ninguém vai falar. Então, coloca o teu diferencial, coloca o teu porquê nisso. Uma outra coisa, durante a apresentação, você precisa conseguir incluir no teu discurso as 3 afirmações positivas, né? Conectando com o perfil de cada cliente e conectando com os gatilhos de persuasão, que a gente tem um treinamento aqui falando sobre isso. Então, todo o teu discurso precisa ter gatilhos no meio dele, e além de ter os gatilhos de persuasão, você precisa conseguir afirmações positivas do cliente em relação à tua solução durante a tua apresentação. Isso precisa estar contido em toda a tua apresentação de vendas. Uma outra coisa, toda a tua negociação, é mais vantajoso criar uma negociação de colaboração ao invés de uma negociação de competição. Então, seu êxito é fechar a venda, não vencer diálogo. Beleza, vendedor?
Tem muito vendedor que quer vencer diálogo. Então, perca o diálogo e ganhe a venda. Mas pratique uma negociação de colaboração. Show? E, por último, utilize técnicas de fechamento no teu discurso, na tua apresentação e vendendo, enfim. E são várias. Tem fechamento por indução, fechamento por pressuposição, por limitação de escolha, por escassez. Qualquer um desses vão, e mais à frente a gente vai ter conteúdos falando sobre isso. E para quem está na Salesforce, os gestores Salesforce te ensinam sobre isso, mas fechando então essa parte de técnicas de vendas, na hora de montar um discurso de vendas, são coisas básicas que você precisa saber, cobrar da sua gestão, pedir para ter esses elementos. E se você não domina alguma dessas técnicas, alguma dessas coisas, o intuito aqui é abrir caminho, é te provocar, mas obviamente você precisa, além de ouvir aqui, ouvir 2, 3, 4, 5, 10 vezes, estudar, mas mais do que isso, praticar. Porque com a prática é que você de fato vai absorver e todo esse conhecimento vai se tornar fluido, vai se tornar integrado à tua característica de profissional e aí com certeza teus resultados vão ser extraordinários. Show, galera! Prazer falar, vamos que vamos pro próximo.